Pratico musculação há mais de 20 anos. Me arrependo de muita coisa que por isso vou ter que carregar sequelas para o resto da minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo e dar esses conselhos para mim mesmo, eu daria. A minha ideia com esse vídeo é trazer para você os melhores aprendizados para que você não tenha as sequelas que hoje eu tenho. E a primeira grande lição que eu teria contado para mim mesmo lá no passado é: não pegue tanto peso. Na época, principalmente porque o que estava super em alta era o Ronnie Coleman, com os seus treinos extremamente pesados, e eu acreditava que era esse o caminho para construir mais músculo. Eu tentava colocar o máximo de peso que eu podia em todos os exercícios. Hoje, eu bato muito na tecla treinar de forma consciente. Não colocar pesos exacerbados, e sim pesos inteligentes. Peso para você exercitar o músculo em si. O que você perde com isso? E é o que hoje eu carrego. Dores de joelho, dores de lombar, de ombro, cotovelo. Tudo isso porque esses pesos grandes lá no passado exigiram demais das minhas articulações. Hoje eu não me orgulho em dizer que eu não consigo ficar mais do que meia hora sentado com os joelhos flexionados porque dói. Quando eu vou viajar de carro, preciso levantar com frequência por conta dessas dores. E o fato de ficar em pé durante um tempo e sentir dores na lombar. São coisas que eu construí lá atrás, com muita carga. Teve resultado muscular? Teve. Mas qual é o custo que eu estou pagando até hoje? E de verdade, o resto da minha vida. Mas elas sozinhas não faria tamanho estrago do que elas fizeram junto com o segundo ponto desse vídeo, que é não ter dado tanta atenção à qualidade dos movimentos. Por que você acha que eu tanto bato na tecla nos vídeos aqui para você treinar da forma certa? Quando o exercício é feito de uma forma qualquer, ou até de uma forma que você acha que está certo, porque eu não treinei errado lá no passado, eu treinei da forma que eu acreditava que estava certa. O que isso provoca? Uma grande exigência muscular, uma grande exigência articular. Pode ser que você faça um exercício não tão corretamente e não se machuque, mas as articulações estão sendo exigidas. E quando a exigência extrapolar um ponto que você consegue se recuperar, você vai se machucar. Lá no passado, fazia exercícios pensando em altas cargas, então eu não dava tanta atenção ao movimento. Elas foram exigidas demais. Me recordo de fazer rosca direta, eu tô falando de um momento que eu pesava por volta de uns 15 quilos a menos do que eu peso hoje. Eu era muito menor. E eu fazia com 30 quilos de cada lado. Hoje, com a técnica aprimorada, a minha rosca direta não passa de 15 quilos de cada lado. Eu tô falando de metade da carga com mais de 15 quilos a mais. Tô comparando o Laércio de hoje, que pesa 110 quilos em 2023, com um Laércio que pesava por volta aí dos 95 em 2008. Eu tenho muito mais força hoje, mas eu utilizo ela de forma muito mais inteligente. Eu posso te garantir que as minhas dores na lombar poderiam ser muito menores hoje se eu tivesse já feito o que eu faço hoje lá no passado. Eu não quero que você vá para a musculação para fazer o exercício para levantar peso. Eu quero que você vá para a musculação para ativar o seu músculo. O movimento e a carga são ferramentas. Você entendeu, velho? Eu vou falar para você do terceiro ponto, que é não ter dado a devida atenção aos alongamentos. Não entendi. Uma coisa tem a ver com a outra. Quando você não tem mobilidade o suficiente em uma articulação, você acaba pegando emprestada essa mobilidade da articulação vizinha. Quando você faz um agachamento, se você não tiver mobilidade o suficiente no quadril, você acaba pegando emprestada a mobilidade da sua lombar, que é uma articulação que ela não foi feita para ser móvel, ela foi feita para ser sólida, fixa. E a partir do momento que você não tem muita mobilidade no quadril, você acaba sobrecarregando a lombar para proporcionar isso para você. Você ter um corpo mais flexível, os seus exercícios eles serão mais amplos. Se você quer mais hipertrofia, a mobilidade vai te ajudar. Agora, se você não quer se machucar, a mobilidade te ajuda ainda mais. Então veja só, primeiro, eu carregava muita carga. Segundo, eu não dava atenção à qualidade dos movimentos. E terceiro, eu não alongava o meu corpo para proporcionar com que esses movimentos acontecessem da melhor forma. O que eu fazia então? Merda! Agredir as minhas articulações
por esses 3 pontos. Você já deve ter visto falar que o agachamento profundo, ele ativa mais. Imagina eu, atleta, querendo o máximo de ativação, o máximo de resultado. Agachava o mais profundo que eu podia, com pouca mobilidade de quadril. O que acontecia? Muita compensação na minha lombar. Não eram poucas as vezes que eu saía dele com a lombar mais dolorida, mais tensa do que o próprio glúteo e coxa. Percebe como que o trabalho estava sendo feito de uma forma burra? Isso trouxe resultado? Volto a dizer, sim, trouxe. Mas hoje eu treinaria de forma muito mais inteligente. Saindo dessa questão de treino e trazendo para uma que é muito mais grave e hoje eu vejo acontecendo bastante, então eu quero te alertar. Com 13 anos de idade eu fiz o meu primeiro ciclo. Eu me arrependo de não ter estudado mais antes de começar a usar anabolizantes. Um garoto de 13 anos que já usava testosterona e DECA. Quando eu olho para o passado, eu vejo isso de forma tão ignorante, que nessa época eu treinava ainda na garagem de casa. Eu treinava na garagem de casa, levantava peso de concreto e tomava anabolizante. Nem suplemento eu usava. Você tem noção que eu não tomava whey, não tomava creatina, não tomava nada disso. Tomei na farmácia. Na farmácia tinha, e não só tinha, eles aplicavam. Hoje, existem muitos e muitos laboratórios undergrounds que, na verdade, a gente nem sabe o que tem lá dentro. A gente não sabe o nível de contaminação. Você já imaginou que você pode estar pegando uma coisa completamente infectada e injetar aquilo no seu corpo? Algumas coisas na minha saúde hoje eu preciso controlar por conta disso. E o efeito mais nocivo dos anabolizantes, eles são tardios. Então eu não sei como é que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos. Eu vejo hoje muitos jovens usando sem nem mesmo saber treinar. E quando eu olho para isso, é como se eu estivesse me vendo no espelho lá atrás. Toma cuidado. Sem contar que muitos atletas têm abscessos que depois precisam ir para o hospital, fazer drenagem. Inclusive, eu já tive. Eu tenho cicatriz na bunda desse tamanho até hoje por conta disso. Teve que fazer drenagem com bisturi, cortar para conseguir tirar todo aquele líquido cheio de pus e sangue. Precisava? Será? O seu corpo tem limite, mano. Pode ser que dê ruim. Pessoas morrem porque acha que não vai acontecer com ele. E aí? Bomba do capeta! Mas se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquele Laércio que começou a treinar, seria: procure um mentor. Eu tô falando de uma pessoa que entenda mais do que você. Se eu tivesse um mentor, eu não teria treinado do jeito que eu treinei, não teria pegado tanto peso. Se eu tivesse um mentor, ele teria me educado a fazer os exercícios de uma melhor forma, que ele bateria na minha cara se eu falasse para ele que com 13 anos de idade eu queria tomar anabolizantes. Tudo isso, uma pessoa mais experiente. Eu comecei na garagem de casa levantando pesos de concreto. Que professor que tinha lá? Só se fosse a viga da garagem. Depois eu fui para academia. Eu não me lembro de um só professor vindo corrigir algum exercício meu. Isso nunca aconteceu. Fazia barbaridades. Quando hoje olho para o passado, eu vejo e falo: nossa, que imbecilidade. Não teve um cara que chegou em mim e falou assim: olha, deixa eu te ajudar, vamos fazer diferente, isso aqui vai ser melhor, aquilo vai ser melhor. O que vocês acham que eu faço aqui com vocês? Eu tô aqui ensinando o Laércio lá de trás. Tudo que eu quero é que você não cometa as coisas que eu cometi. Tudo que eu quero ser aqui para você é o professor que eu senti falta lá atrás. Isso motiva eu não só ter me tornado professor de educação física, ter percorrido aí muitos anos em sala de musculação, como tá aqui hoje no YouTube fazendo o que eu já fazia antes, mas disseminando isso para mais pessoas. Tudo por falta de informação lá atrás. Falta de alguém para me ajudar, mano. Eu não tive. Eu tive que correr atrás, buscar tudo sozinho, aprender tudo sozinho. Ou por conhecimento de estudar e buscar, ou então pela forma mais dolorida da situação. Errar, sofrer e falar: putz, não é desse jeito que se faz. Uma outra coisa que está super em voga, que me entristece gigantemente, são pessoas fazendo treinos, dietas e etc. de atletas. A gente fez esse vídeo aqui, ó, um vídeo considerado por vocês de utilidade pública. Galera, o que um atleta faz, ele faz. Não faz sentido nenhum você fazer o mesmo treino que ele, as mesmas refeições que ele, tomar os mesmos suplementos que ele. Pode ser que algumas dessas coisas você possa fazer, mas copiar o que os atletas fazem é uma grande burrice. Assiste esse vídeo aqui, ó, que você vai entender melhor do que eu tô falando.